Bom dia a todos, bom dia a todos presentes. Depois desse período de descanso, a gente pode iniciar realmente com um, um tema que é muito interessante, que abrange praticamente todos os temas com qual a gente fala e que a gente se dirige a vocês. E hoje a gente está com a responsabilidade, né? A doutora Clarissa tá de férias, eu não sei se ela vai ter condições de aparecer, mas a gente aqui vai dar conta. Eu tenho certeza que a gente abre os nossos corações para que a gente possa realmente se comunicar de uma forma bem tranquila. E eu acredito que esse tema realmente vai, tocar o coração de vocês. E arte e cultura é um casamento indissociável, né, que permeia nossas vidas e define nossa humanidade. Cultura, a gente pode dizer que é o pano liso, e a arte é o bordado colorido nesse tecido, destacando nossas emoções, nossas ideias e nossa criatividade. A arte sempre foi poderosa ferramenta na expressão humana, desde os primórdios da civilização. As pinturas rupestres, as esculturas e músicas foram usadas para contar histórias, transmitir emoções e conectar pessoas. A arte possui um potencial terapêutico significativo e pode ser uma ferramenta poderosa para promover a saúde e o bem-estar, seja como uma forma de expressão pessoal, como ferramenta terapêutica ou como expressão cultural. A arte tem o poder de curar e transformar vidas. Bom dia, eu sou Cláudia Guimarães, sou assistente social, coordeno um grupo de voluntários contadores de história em hospitais. E hoje eu vou pedir licença, pedir licença a vós, misseis, a todos aqui presentes, para ler um cordel que é um patrimônio cultural do Brasil, explicando que ele tem esse nome porque ficam pendurados em barbantes, como se fosse um varal. Sou nordestino, sou gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro. Sou cantor violeiro, sou alegria ao chover. Sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mas mesmo nesse padecer, eu sou feliz desde menino. Quanto mais sou nordestino, mais orgulho eu tenho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão, de Renata Aragão, Ariano e Patativa. Gente boa, criativa. Isso só me dá prazer. E hoje, mais uma vez, eu quero dizer muito obrigada ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais orgulho eu tenho de ser. E é assim que eu dou um bom dia a todos os presentes, a todos os ouvintes, passando a palavra para minha amiga aqui, Fernanda. Que lindo! Que lindo! Obrigada. Então, me chamo Fernanda, sou terapeuta, professora e falo aqui da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul. E geralmente eu trago um fiel companheiro nosso aqui, né? Que é o chimarrão, que faz parte da nossa cultura. E depois vou querer falar um pouquinho sobre o chimarrão, mas antes eu trouxe uma definição de arte e cultura, tá? Então, deixa eu ler aqui para vocês. Que coisa mais linda isso. A definição de arte e cultura vem para que a gente possa conhecer nossas emoções, expressar nossas emoções, conhecer a forma com que outras pessoas e outros povos desenvolveram o seu funcionamento de grupo, como fundaram as cidades. Então pensa, se eu aqui no Rio Grande do Sul, hoje aqui tá quente, viu, Claudinha? Viu, Nando? E o pessoal aí, todos que estiverem nos ouvindo. Hoje a gente acordou com 5 graus.
E aí eu faço atividade física de manhã com meu marido. E hoje de manhã, quando eu olhei para ele, disse assim, amor, quantos graus tá? Ele me olhou e disse, ah, amor, hoje não tá tão frio, tá 5 graus. Eu disse, ai, que bom, né? Semana a gente foi fazer atividade física, tava -2 graus. E aí a gente olha para esse chimarrão, né? Que é uma herança indígena dos chás, né? Quanta coisa que o chimarrão traz, mas que ele é um companheiro para a gente se aquecer. Tá? É um frio que vocês aí no Nordeste talvez já tenham conhecido por passear, mas que para nós ele inicia, né, no meio de maio, fim de maio, junho ele potencializa, julho e agosto é o auge do frio, né? Então, essa semana nós temos cenas aqui, o pessoal compartilhando fotos, né, do pátio de casa cheio de gelo, para a gente conseguir sair de manhã com o carro, se o carro dormiu na rua, precisa largar uma água morna ou uma água no vidro para que o gelo descongele e a gente consiga andar com o nosso carro. Então, essa definição do chimarrão, que eu quero ler para vocês, é o quanto ele também é uma questão de sobrevivência. Então, muitas vezes, quando a gente consegue olhar para a expressão da arte, da cultura de cada povo, né? A forma que usa o cabelo, os tipos de vestimenta, a forma com a língua que falam, a comida que comem. Eu adoro ir aí comer umas coisas que aqui não tem, né? Se eu comer uma tapioca aqui no sul, a tapioca do baiano é outra tapioca, né? Eu vou aí para Bahia e eu quero comer tapioca todos os dias. Aqui a tapioca não tem graça, né? Porque é uma outra informação, é de um outro jeito. E aí o chimarrão, que é uma bebida, né, aqui do sul, devido ao frio, ele tem uma cultura indígena, Guarani e Aimará, né? O que que a gente faz? A gente tem essa erva e aqui no sul, né, vocês já devem conhecer, nós temos uma cultura de querer ser macho. Né? Então aqui, ó, que é frio de macho. Até nós, mulheres, é frio de macho. Assim como mostrava a Claudinha, o cangaceiro, né? Esse que também é cabra macho, vocês falam aí, né? Aqui a gente fala que é bagual, que a gente é bagual. Então tem ervas que são ervas defumadas, que são ervas mais fortes. Via de regra, a gente encontra na fronteira com a Argentina, com o Uruguai, né? Que também lá se toma bastante chimarrão. Eu tomo um chimarrão mais gaúcho Nutella, viu? Porque a minha erva já é cheia de chazinhos, é moída fina. Então eu tomo um chimarrão um pouco mais suave, né? Do que aquele chimarrão forte. Então nós compramos essa erva mate, tá? Cevamos a cuia. A cuia, então, ela é feita. Nós aqui chamamos de porongo, não sei como é que é o nome que vocês têm aí, tung também, nós falamos aqui, tá? Então, tem vários tipos de cuia. Inclusive, essa tem o logotipo da empresa do marido, né? Porque também é um presente que nós costumamos dar, presentear as pessoas com cuia, porque ela tem um tempo de validade, é algo orgânico, né? Aí gravamos nomes, fizemos arte na cuia. A bomba, que geralmente vem de um metal, de um inox, de um aço inoxidável, mas também se encontra em prata, né? E aí, com trabalhos. A água ela fica numa temperatura mais ou menos de 80 a 85 graus, né? E eu gosto de botar chazinhos dentro. Hoje eu tô tomando com chá verde. Então tem umas folhinhas de chá verde dentro da água, né? E a gente vai fazendo a infusão desse mate. E aí, não sei se alguns de vocês talvez não conheçam um frio de 5 graus, ou como estava aí ontem, um frio de -2, né? Então, por mais que a gente tenha nossas casas aquecidas, as casas geralmente têm fogão a lenha, né? Aonde a gente deixa o dia todo a chaleira chiando em cima, a gente faz a nossa comida e isso esquenta a nossa casa. Nós temos calefatores, onde a gente vai colocando lenha também.
Lareiras também são coisas comuns aqui para esquentar, né, com esse gelo, com esse frio que tem lá fora. E também esse chimarrão, que é o nosso companheiro, que a gente passa o dia tomando e fala assim: bah, mas o gaúcho toma chimarrão que tem cafeína o dia inteiro, depois deita na cama e dorme. Dorme. A gente é acostumado, né? Assim como talvez para algumas pessoas vai tomar um pouco e já vai sentir mais desperto, mais eufórico. Mas para nós aqui faz parte da nossa cultura. E quando a gente olha para esse movimento de cultura, a gente também olha o quanto a cultura nos mostra a sobrevivência de um povo, o quanto a cultura vem a serviço da vida, a forma com que nós nos expressamos, a forma com que nós falamos, né? Eu fico ouvindo os sotaques aqui dos meus colegas, né? Chega daqui a pouco o pessoal aí de Minas com o ai, com o trembão, né? E eu tô aqui falando um bar e trazendo os R carregado. E isso tudo faz parte da nossa cultura, e quanto mais a gente vai conhecendo a nossa ancestralidade, tudo que veio trabalhando a serviço da nossa vida, para que hoje a gente possa estar aqui, a gente vai falar sobre cultura. Quando a gente fala sobre arte, é como a gente expressa essa cultura, né? Então, eu tô ouvindo a Fernanda falar. Bom, o meu sotaque, eu tenho uma boa parte da minha família, a família do meu pai, são de imigrantes italianos, né? Então, tem esse falar com as mãos, esse carregar as coisas, né? Essa expressão que vem da cultura italiana, desses imigrantes que vieram para cá, né? Fazer a colonização desse lugar. Aqui também a minha mamãe tem descendência um pouco indígena, né, da parte do meu avô, e uma parte portuguesa. Então, quantas coisas assim que a gente nem imagina que vem lá do velho continente e que seguem vivas aqui de alguma forma nessa mistura que nós somos, né? Nós somos uma mistura de culturas, uma mistura de expressões, e a gente vai encontrando também a nossa forma, a nossa identidade a partir disso. Olhar para a nossa cultura, olhar para todas as formas de expressão do ser humano, é entender a vida, né? É entender a forma com que como nós conseguimos chegar até aqui, chegar aos dias de hoje, né? E o quanto o chimarrão, talvez hoje sim, ainda nos ajude a sobreviver, mas que um tempo atrás, sem a estrutura que hoje nós temos, né? Com ar-condicionado e quantas outras coisas que nós temos, o quanto o chimarrão também ajudou os antepassados a sobreviverem a esse frio, né? E como aí na Bahia, a água de coco. O quanto hidrata uma água de coco? Quando a gente está desidratado aqui no sul, né? Os médicos, os nutricionistas dizem, toma água de coco, porque isso hidrata, né? Então, o quanto a água de coco aí, aqui a gente fica com essa cuia na mão e a bomba, e quando eu olho para o pessoal da Bahia, eu imagino o coco e o canudinho, né? Porque cada um também vai se hidratando culturalmente com a informação que tem naquela terra. E como essa natureza, ela é tão sábia que aonde precisa, nasce. A natureza oferece, ela nutre, né? Aqui a gente chama bergamota. Não sei se vocês devem chamar de mexerica, talvez, né? Tangerina, tá me dizendo a Claudinha. Então, aqui na nossa cultura, a gente come uma berga, né? Que ainda aqui no sul a gente bota final de semana, finde. Bergamota, berga, né? Então, aqui a gente come uma berga no sol, que a gente chama de lagartear. Eu já quero lagartear, porque sentar no sol comendo uma bergamota, né? Com esse frio, o que é a bergamota? Ela é rica em vitamina C. E o frio, né, que a gente vai ter uma tendência a resfriar, nosso corpo baixar a vitamina C, bem nessa época do ano, que é a época mais fria, é a época de bergamota,
de tangerina, de laranja, porque a gente precisa estar consumindo esse tipo de vitamina. Quando a gente olha para a cultura de um povo, a gente também olha para a natureza e para o movimento que a vida faz, né? Então, nessa parte do planeta, onde nós temos temperaturas mais frias, vai ter planta de erva mate, vai ter bergamota nessa época fria, porque a natureza ela vai funcionando assim. E quanto mais eu vou conhecendo a cultura de um povo, mais eu vou entendendo o funcionamento da vida, mais eu vou me conectando a como essa força que cria tudo e todos do jeito que é, também coloca essas plantas, esses movimentos a serviço da vida. Sigo por aqui, Claudinha. Se precisar de mim de novo, me chama. Ah, que bom, Nanda, trazer isso, né? É que a gente acaba atropelando, porque a gente acabou, eu, na verdade, acabei não falando que o tema hoje é cultura e arte, deixamos claro, mas não colocamos, e eu acabei também nem falando que o poema que eu li é de Braulio Bessa. Mas eu acho que dentro de tudo isso, dessas trocas, dessas informações, a arte e a música são duas formas de expressão humana que frequentemente se entrelaçam e se complementam. A música, como uma das formas mais antigas de arte, tem o poder de evocar emoções, contar histórias e conectar pessoas através de diferentes culturas e épocas. A música, como forma de arte, é uma manifestação cultural que utiliza o som e o silêncio para expressar ideias, sentimentos e emoções. E para falar disso, nós temos aqui o grande companheiro Amarildo. É com você. O microfone tá Ele está. fechado, Nando. Bom dia, agora, ok? Mais uma vez, bom dia. Eu sou paciente da doutora Clarissa, do NOB, e que bom voltar aqui, estar com vocês, sentindo essa energia tão boa, tão gostosa. E eu me sinto muito bem aqui, nessa conexão. É tão importante para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. Cada informação me deixa mais alimentado. Eu fico muito feliz com tudo isso. E a definição que eu faço é sobre o ponto de vista da espiritualidade, né? A cultura e a arte no Brasil ganham uma dimensão profunda, revelando não apenas formas de expressão estética, mas também maneiras de se conectar com o sagrado e o ancestral e o invisível, né? Sobre a minha noite de aprendizado, cultura e arte são intensamente marcadas por uma espiritualidade viva e plural, que se manifesta tanto nas expressões religiosas quanto nos rituais. E aqui em Salvador existe essa mistura do sagrado, profano, e a gente fica tão aflorado no sentido de entender essas misturas. É tão bacana, tão legal. E eu, como músico também, quero, né, expressar, como hoje o tema é cultura e arte, quero expressar minha arte através de uma canção, uma composição que eu fiz para vocês. Não vou me estender, porque como vou cantar essa canção, então eu fiquei feliz da vida quando você falou cultura e arte também. Eu falei, que coisa boa, vou cantar uma musiquinha então, pessoal. E aí eu preparei essa canção, essa manifestação, não deixa de ser também, e essa conexão, que é o que me mantém também vivo, né? A arte me mantém vivo. Desde sempre, né? Muito cedo eu comecei na arte e eu vivo intensamente essa arte, né? É o que me faz sobreviver a cada dia. Eu fico muito feliz. Se liberta de tudo que pesa na sua cabeça. Se liberta da ingratidão que te faz
tão ruim. Se liberta desse preconceito antes que te enlouqueça. Se liberta da ignorância e seja feliz. Tudo que plantou em mim colherá em você, sim, sim. Tudo que mandou pra mim, de bom ou ruim, voltará, sim, sim. Tudo que plantou em mim colherá em você, sim, sim. Tudo que mandou pra mim, de bom ou ruim, voltará, sim, sim. Me liberta, me liberta, me liberta, me liberta. Se liberta de tudo que pesa na sua cabeça. Se liberta da ingratidão que te faz tão ruim. Se liberta desse preconceito antes que te enlouqueça. Se liberta da ignorância, seja feliz. Tudo que plantou em mim, colherá em você, sim, sim. Tudo que mandou pra mim, de bom ou ruim, voltará, sim, sim. Tudo que plantou em mim, colherá em você, sim, sim. Tudo que mandou pra mim, de bom ou ruim, voltará, sim, sim. Se liberta, se liberta, se liberta, se liberta, se liberta, se liberta de tudo que pesa na sua cabeça. Se liberta da ingratidão que te faz tão ruim. Se liberta desse preconceito antes que te enlouqueça. Se liberta da ignorância e seja feliz. Tudo que plantou em mim colherá em você, sim, sim. Tudo que mandou para mim, de bom ou ruim, voltará, sim, sim. Tudo que plantou em mim colherá em você, sim, sim. Tudo que mandou para mim, de bom ou ruim, voltará, sim, sim. Voltará para mim, voltará para ti, voltará para nós. De bom ou ruim, voltará, sim, sim. Voltará para mim, voltará para ti, voltará para nós. Bom ou ruim, voltará, sim, 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 sim. Se liberta Maravilha, Marilda, eu fico para o nosso. feliz com essa inspiração. Afinal de contas, a música é isso, né? Representa sua identidade e seu senso de pertencimento. E como você trouxe na letra a questão da colheita, aí a gente volta para esse mês de junho, né? Que justamente a gente tem essas explicações para ter um entendimento dessa celebração sobre a colheita, né? Porque a fogueira, pelo menos dentro da religião católica, ela é explicada justamente porque é o sinal que Isabel quis colocar, falou para Maria que assim que João nascesse, ela acenderia a fogueira. E a fogueira representa isso, a terra, sua fertilidade. E essas identidades a gente acaba percebendo com a cultura.
E tem um poeta, Ferreira Goulart, que é maranhense, que ele diz que a arte existe porque a vida não basta. E Verdade. assim a gente agradece a você, a sua inspiração, e que seja assim a cada encontro, uma nova uma nova música, uma nova palavra que venha colocar as nossas emoções para vibrar, como você coloca para a gente. Muito obrigada. Agradeço. A gente se liberta a cada dia, né? Todos os dias, a gente tem que se libertar de tudo que nos faz mal, de tudo que nos atrasa, que tudo faz a gente perder a conexão com o divino. Então, Perfeito. quanto mais leve a gente consegue se conectar de uma forma mais suave, mais doce. E esse é o nosso papel. Deveria ser de todos nós como seres humanos, que estamos, todos nós estamos, né, interligados, todos nós somos uma corrente, né? Existe uma linhazinha que cada um vai se conectando. E todo mundo precisa de todo mundo. Enquanto a gente não entender dessa importância, que quando tudo que a gente faz, primeiramente para si, a gente também está fazendo para o próximo. Então, é importante a gente começar a acordar, né? A gente precisa acordar e ter essa consciência. E eu estou nesse aprendizado, né? Constante no dia a dia, de batalhas, né? Também de derrotas e de vitórias, e faz parte, né, também da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual. E eu fico muito feliz, né, em estar sendo um comunicador através da minha arte, através dessa manifestação, através desse dom que o divino me deu. E eu sei que uma dessas missões é transmitir essa mensagem. Embora a gente sabe que tem um sagrado profano, mas eu estou aqui hoje aqui totalmente no sagrado. Eu espero que essa energia tenha contaminado positivamente a cada um de vocês, a todos que estão assistindo, com essa canção, com essa mensagem de se libertar de tudo aquilo que nos faz mal e entender que cada um tem o seu tempo, tem o seu relógio, né? A gente entende que não é fácil, mas é compreender. Quando a gente chega nessa compreensão, tudo fica muito mais fácil de viver a vida como se deve viver. É isso, obrigado. Eu agradeço a todos também, mais uma vez. E o meu coração, ele está assim, batendo tão feliz hoje, porque a gente, quando sente energia do bem, né, a gente começa, o que eu posso dizer, até as nossas vizinhanças, elas talvez não estejam aqui nessa energia com a gente, mas a gente está mandando essa energia para nossa vizinhança, para nossa comunidade, né, adjacências, enfim, ao redor. Existe esse campo magnético de energias. Pode ter certeza que a nossa energia de cada um está mandando para todos, para o universo. Isso é muito importante. Beijo e felicidade para a gente. Obrigado. Perfeito, o processo é esse, a gente trabalha em rede, nós E somos um, né, e essa comunicação é assim, esse aprendizado é diário, essa troca é sempre. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por trazer essas palavras, onde a gente possa realmente refletir sobre o que é se libertar. Muito obrigada. obrigado. E agora nosso Rodolfo, bom dia doutor Rodolfo. Bom dia a todos. Áudio tá ok aí? Então, beleza. Meu nome é Rodolfo, sou médico oncologista do Grupo Oncoclínicas, trabalho aqui em Uberlândia, Minas Gerais, também no meu caminho de libertação.
O Amarito falou uma coisa muito legal, e expressão, né? Às vezes, através da música ou de qualquer outra expressão artística, né? Às vezes fala muito mais do que se a gente ficasse aqui 2 horas, 3 horas teorizando, fazendo palestra. É muito interessante, às vezes, como a mensagem faz de maneira muito intensa, toca a gente e informa, e a gente aprende com os elementos artísticos, né? Esse é um dom. Eu acho que todo mundo tem, é uma questão de alguns têm um pouco mais desenvolvidos, são mais sensíveis, a gente observa, mas isso também é adquirido ao longo das existências. Todo mundo tem talentos e que vão nesse caminho de libertação. A letra da música, né? Liberta e liberta do peso, das coisas que prendem a gente aqui. Olha que interessante. Essa é a caminhada. Acho que a caminhada é justamente entender a trabalhar desapegos, ter a inteligência de discernir o que prende realmente aqui a gente, ou o que alavanca, inclusive utilizando do elemento material. Isso é um processo que leva um pouco de tempo. Eu, no que eu acredito, que eu sou espírita, eu acredito que ao longo das vidas sucessivas, porque acho que uma vida só, pelo menos no meu pensamento, né, é muito curto o espaço de tempo para a gente elaborar e entender todas as nuances dessa caminhada, mas enfim, isso cada um tem o seu, né, conjunto de crenças, a gente respeita a caminhada de libertação de todos, mas essa libertação é ficar mais leve do que a pena, do sentido, né, das penalidades e penalizações, a pena mais leve do que o espírito. E aí a gente sutilmente caminhar para outros espaços mais etéreos. Eu acho que esse é o caminho da libertação. É o espírito inteligenciar e eterizar a matéria e a matéria forjar o espírito para ele aprender os caminhos do sagrado. Porque também um outro contexto que ele usou, eu achei bacana o jeito que ele usou, né, do sagrado e do profano. Tudo é sagrado, isso aqui é belo. O profano é só a nossa caminhada, às vezes um pouco espinhosa, em busca da libertação que está mais perto do sagrado. Então, e os elementos artísticos, né, e culturais, eles nos ajudam bastante, inclusive para sensibilizar o espírito, que é muito teórico. Eu sou ainda, né? Mas um dia eu vou aprender, mas por enquanto eu estou no pré-primário, acho que Jardim 2, não passei ainda para o pré. Eu estou no Jardim 2 da infância artística. Mas eu estimulo e vou lá. Tem muito bem trabalhado essa questão de só falar, 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 teorizar, mas eu adoro sentir as emoções e principalmente de pessoas, né, tão sensíveis que nos ajudam no caminho da arte. Então, falando de cultura e arte, o tema é cultura e arte. Como é que eu vou fazer? Eu não toco nada, não canto, né? Não sou corajoso assim, igual o Padre Lázaro, mas enfim, eu vou teorizar um pouco sobre cultura e arte. Cultura é tão interessante porque ele é amplo, né? Aqui o que eu percebi de pegar de conceitos, cultura começa assim, é um conceito muito amplo no que se refere a conjunto de conhecimentos, crenças, valores, costumes, leis, morais, hábitos e arte. Então, o que é interessante que a arte é um elemento da cultura. Cultura, então, é uma coisa maior, mais ampla, e parte de um elemento de cultura vem da arte. E aí ele é partilhado, e tudo é partilhado, né? Tudo tem que ser partilhado num mecanismo de cooperação, né? Cooperação cultural entre grupos sociais, sociedades ou um povo que vai moldando a forma como a gente percebe e interpreta o mundo ao longo da história. Então, a gente herda, né? Todos os elementos culturais, desde os nossos iniciais, todos os antepassados, têm um pouquinho de cultura. E aí, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, nossa, então tem gente que tem mais forte aquele espaço cultural do grupo, né, étnico, ou do país, ou
do que ele herda, assim, até do conjunto familiar. Só que se a gente for imaginar, todo mundo tem um pedacinho de cultura de todos os povos. Eu acho que a gente carrega isso dentro vamos dizer assim, do nosso leitura do nosso código genético. A leitura do nosso código genético, ela passa por algumas letrinhas lá que vão dar o sinal para produzir proteínas de cultura em que interage com todos os povos. Por isso que é uma linguagem universal. Por isso que dependendo de onde que você vai, em qualquer lugar, em qualquer culto religioso, ou uma manifestação política, ou qualquer país, tem uma música, tem uma parte das expressões artísticas, né? Que aí tem as artes, tem artes visuais, que é pintura, cultura, escultura, desenho, fotografia, artes cênicas, teatro, dança, ópera, circo, artes literárias, poesias, romances, contos, dramas, etc., artes musicais, composições, músicas, enfim, e você pode ir misturando tudo, né? Você pode fazer um musical com arte cênica, com dança e com no meio apresentações litero-musicais. Olha que interessante a mistura que eu posso fazer da arte, que é uma parte de um elemento de cultura e que vem com tradições, que são os costumes, rituais, as práticas transmitidas, culinária, valores, conhecimentos, linguagem, religião. Olha o tanto que isso é bonito, porque onde eu estiver, dependendo da manifestação artística sensível que eu encontrar, a gente vai estar fazendo e vai estar falando uma linguagem universal. Eu acho que essa é a grande mensagem do que vibra e a arte, ela bem feita, né? E feita de maneira pura, bem intencionada, ela é fator potente de união. Ela é uma cola, o magnetismo aí que o Mário falou que eu acredito demais. Ela amplifica, eleva essa frequência, eleva o magnetismo ao redor onde que a gente está e todo mundo fica mais sensível a respeitar o outro e ajudar o outro a se libertar. O problema é que o mecanismo que a gente utiliza, e às vezes até os aparelhos, as ferramentas e o pensamento, porque a gente pode pegar também a expressão artística e usar ela para abaixar a frequência. Isso acontece, porque tudo é uma questão de vetores, né? Energia. Então, eu posso também usar um texto muito denso ou pesado, ou utilizar parte artísticas para deixar pessoas mais tristes ou pessoas mais agressivas. E aí a gente vê que é tudo uma questão de como a gente trabalha e manipula essas energias. Passando para a parte de encerramento, tem um livro. Esse livro assim, uma indicação de leitura para o final de semana. Tem um livro que chama O Consolador. Ele é um livro da literatura espírita. E ele é dividido em partes, primeira e segunda parte. Ele é muito, muito interessante a leitura, porque ele é de perguntas e respostas que muita gente fez, né, do grupo de estudos para o Emmanuel, sabe? E lá divide em várias características. Esse livro é bem bacana porque divide em todas as áreas do conhecimento. Então, ele vai falar de física, química, biologia, ciências naturais, ciências da saúde, sociologia, e vai falar de artes. E aí tem um capítulo só de artes, de perguntas e respostas ao Emmanuel. Eu acho que isso é uma literatura, quem tiver interesse, é bem interessante. Enfim, então, na parte da segunda parte desse livro, está lá o capítulo sobre arte. E aí a primeira pergunta, é claro, começa perguntando para ele, né? O que que é arte? E aí o espírito, Emmanuel, né? Ele responde assim, bem Emmanuel, né? Bem belo e elegante. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. A arte pura é a mais elevada, e é superlativo, né?
Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, entre aspas, que polariza as esperanças da alma. Olha o instrumento que é um artista conectado com energias e frequências superiores, ele abre o coração dele, ele deixa mais puro a intenção e ele é um grande instrumento de manifestação de forças divinas. Ele é um dínamo, vamos dizer assim, de purificar o ambiente onde ele está, ele é um dínamo de cura. O artista verdadeiro é sempre o médium, aí também entre aspas, das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi o tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano. E isso é verdade. Dependendo do toque aí de um instrumento de corda, um violão, ou o toque de um piano, ou do toque de uma percussão, enfim, a frequência desse toque, ela tange cordas vibracionais dentro da nossa alma. Parece que é uma fibra ali, ó, que deixa a gente bem mais sensível, alcançando alcançando da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus. Nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e amor. Libertar é buscar a paz, né? É ter paz. Olha, sua liberdade a gente fica mais leve. E por que que a gente fica mais leve? Porque a gente está mais em paz com a gente mesmo, com o ambiente que nos cerca, em paz com a nossa missão. Isso é fundamental. Os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações dos convencionalismos terrestres. Olha a dica que ele dá. Atenção. Por quê? Porque o artista, ele pode pegar o cristal dele puro e ele pode ficar um pouco mais opaco. Ele pode cristalizar fazendo convenções terrestres, mas está tudo certo, a gente tem que vencer o mundo, mas tem que tomar muito cuidado. Como que eu vendo esse meu talento mediúnico, entre aspas, porque esse termo é muito usado dentro da doutrina espírita, mas como eu utilizo essa minha sensibilidade com o que eu posso fazer download de coisas puras, eu posso convencionar com as coisas da Terra e fazer manifestações de situações em que pode até prejudicar outros. É aquela história que eu falei da questão energética, né? Quando nos seus corações não palpita a chama dos ideais divinos. Ele cristaliza na terra e, na maioria das vezes, tem sido grandes missionários das ideias sobre a égide do Senhor em todos os departamentos das atividades que lhe é própria, como a literatura, a música, a pintura, a plástica, etc. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual, que vem do coração uníssono com o cérebro, nas realizações da vida, o artista então não é um dos mais devotados e tarefeiros de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade, desvencilhando-os das atribulações e dos desafios da Terra. Mas a Terra é uma coisa boa. Por quê? Porque é ali é que a gente forja o espírito, né? O mundo meio esfumaçado, essa sauna profana, ela faz parte do nosso aprendizado, da nossa luta diária, do nosso teste de fidelidade àquele propósito superior. Um bom final de semana a todos. Espero que a gente continue fazendo essa arte boa aqui, falando, cantando, brincando, contando histórias, né, Claudinha? Isso é a melhor das potencialidades e manifestações que a gente pode compartilhar aqui. Um beijo a todos e até daqui 2 semaninhas.
Ah, Rodolfo, muito obrigada. A contribuição é sempre assim, né? O que a gente pode trazer para que as pessoas possam pensar um pouco. E o assunto hoje é bem vasto, né? Porque quando a gente fala em arte e cultura, e que você traz a questão dessa essa bola que traz essa, como foi que você falou, esse magnetismo, né? E aí a gente vai pensar na cultura de várias formas. Essa questão da inclusão hoje, que a gente vê esses projetos, essa acessibilidade à arte, a própria arte usada na educação, quantos elementos você cria para que a gente possa unir, né? Quantos projetos você faz para que as pessoas possam estar inseridas? A arte como instrumento na educação, como as crianças conseguem desenvolver. Então, tudo isso a gente vê de uma forma crescente, é um assunto bem vasto. Mas quando a gente fala também, ontem eu tive um exemplo, porque eu acho importante a gente trazer um pouco dessa troca, porque aí a gente finaliza com a impressão que cada um tem sobre o que pesquisou para falar hoje. E eu assisti ontem na TV Cultura um exemplo interessante de Carlos Casagrande, aquele jogador, e ele trouxe uma experiência dele em relação às drogas, quando ele teve um tratamento onde o psicólogo praticamente ficou com ele o tempo inteiro. E ele pôde declarar que ele trocou as drogas pela cultura, porque durante esse período onde ele ficou realmente mais isolado, onde ele não queria se comunicar com ninguém, essa psicóloga fez um trabalho com ele onde obrigava a ele ir a cinema, a ele ir a eventos de teatro, e isso trouxe para ele um grande. eh, abriu, vamos dizer assim, abriu as portas para que ele pudesse ver na cultura e na arte a possibilidade de cura e de transformação. Então, eu trago isso para que cada um que está ouvindo, que está assistindo, que pense, né? Durante esse processo que nós passamos na pandemia, quantas pessoas se descobriram na arte de cozinhar, e que hoje, né, tiveram essa oportunidade, têm essa oportunidade e dão continuidade a isso. Então, assim, eu gostaria de trazer isso para que a gente pudesse, nesse momento, pensar um pouco sobre essa transformação e cada um falar e finalizar a sua apresentação de hoje, trazendo um pouco dessa arte, dessa cultura na sua vida. Então, eu posso dizer também que a arte na contação de história me levou a conhecer mais pessoas, a me direcionar mais para a literatura, e realmente a arte é cura. E aí eu gostaria de uma palavra final de cada um, e a gente se dá por finalizado, e agradecendo aqui a oportunidade mais uma vez de estar junto a vocês no momento onde Clarissa não está presente, mas com certeza a gente deixando esse legado também para que ela possa assistir. Posso seguir aqui e depois passo para os homens do Por grupo favor, por finalizarem. favor. Quando eu olho para essa expressão, para mim, o que é arte, o que é cultura? É expressar. O que é expressar? É ter emoções, né? Quando a gente pensa, eu sou uma estudiosa de microexpressões, né? E de expressão corporal. Não só no sentido de uma leitura corporal para mapear a pessoa, mas também para que ela possa, através das suas expressões como sintomas, doenças, né? O quanto o nosso rosto vai mostrando o que está acontecendo dentro de nós, né? Nós somos uma obra de arte. Então, para mim, toda vez em que eu consigo reconhecer que estou expressando algo, toda vez em que eu consigo reconhecer que não quero expressar algo, né? Para mim é uma obra de arte. Cada ser humano é uma obra de arte na sua expressão como um todo, né? E muitas vezes nós expressamos por amor e muitas vezes nós deixamos de expressar por amor. Quando nós conseguimos deixar fluir
aquilo que é, aquilo que eu sinto, né? Porque uma raiva fluida, uma raiva bem direcionada, uma raiva expressada, transforma. Olha a força que nós temos quando nós sentimos raiva, né? Que é uma raiva que pode ser destrutiva, como pode ser uma raiva construtiva. Que bom que nós temos vergonha, né? Assim nós entendemos o limite do outro. Que bom que nós sentimos medo. Assim nós podemos nos proteger, manter nossa vida, né? E quando cada uma das emoções expressadas, né, estão a serviço da nossa vida e da obra de arte que nós somos. Então, passo a bola lá para o Amarildo. Muito obrigada. É sempre uma honra poder me expressar aqui e ver as expressões das obras de arte dos meus companheiros e companheiras. Que maravilha. Não vou me estender, não, mas para mim, a arte, a mensagem que eu deixo é: arte é vida e eu sou um simples mensageiro, né, tentando escrever essa carta do universo através de mensagens, e esse é um dos meus papéis aqui nessa terra aqui. Então, né, essa carta ela vem de lá para cá, né? Não é daqui para lá, é de lá para cá. Nada, né? Então é isso. Essa é a mensagem que eu deixo aqui. Não é meu, né? Eu sou porta-voz. Gente, quando quando eu faço assim, eu estou me abraçando e ao mesmo tempo abraçando cada um de vocês. Bom final de semana e gratidão. Gratidão, Pai. Obrigada, Marildo, muito obrigada. Rodolfo, e depois eu finalizo. Eu adoro ser esse menino arteiro, eu quero continuar sendo esse menino arteiro e caravaneiro aí da vida eterna, né? Aprendendo, sempre aprendendo. Tem uma frase, eu estava lendo a respeito disso, aí você vai procurando, né? Você vai achando vários links, né, sobre arte, e uma das que me chamou muita atenção, depois fui ver um pouco a respeito, você vê o tanto que o conhecimento é infinito, né? A gente pega uma ponta e vai abrindo, vai abrindo. Eu acho que deve acontecer também na mente e na sensibilidade de um artista, né? Quando o cara está compondo assim, um Amarildo e vários outros, eu fico imaginando quantas coisas que não vem na cabeça, vai tendo uma explosão de ideias, vai abrindo, aí tu vai ter que, igual pegando estrelinhas, vai vendo, pegando e vai juntando, e aí a sensibilidade, né? Às vezes precisa de estar num momento muito particular da sensibilidade dele com ele mesmo, com as boas inteligências, as nuvens de testemunhas que nos cercam a todo momento, né? Isso Paulo de Tarso falando, quando ele andava e ficava meditando nas suas caminhadas, ele falou: Nossa, existe uma nuvem de testemunhas que me acompanha, e que essa nossa nuvem sejam as melhores testemunhas possíveis. Inclusive, não só espíritos, né? Desencarnados ou encarnados, mas as frequências e o legado. O que é legado? É a impressão digital que a gente deixa em tudo que a gente encosta. E existe a impressão espiritual também que a gente deixa, né? No coração daqueles que nos conheceram ou que a gente conheceu o que passou durante essa jornada. Então eu quero continuar sendo esse menino arteiro. Achei essa frase me chamou bastante atenção, eu deixei até separado aqui. Então eu falo, encerro ela falando ela. Ela foi escrita ele era um dramaturgo irlandês, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1925, o George Bernard Shaw, que eles falam, escreveu obras interessantíssimas, mas essa frase sobre a arte, ele deixa assim, ó: os espelhos são usados para ver o rosto, a arte para ver a alma. Que a gente prece mais espelhos da nossa alma para refletir em outras almas, ultrapassar as fronteiras, né? Da pele, do rosto, da roupa, do perfume que eu estou usando, do carro que eu cheguei, do diploma que eu tenho, da cor do meu cabelo, de onde eu vim.
ultrapassar isso, que é um grande desafio, né? E tocar alma com alma. Esse é um dos grandes exercícios de ficar levinho e se libertar. Um beijo para todo mundo. Encerra aí para a gente, Claudinha. Pois é, eu estou só aqui para agradecer a todos vocês. A gente sempre pensa que não vai dar tempo e dá, né? É esse o grande chamado e é esse a nossa grande responsabilidade. Eu fecho com a arte como esperança e uso um finalzinho de uma música muito interessante de Guilherme Arantes, chamada Brincar de Viver, quando ele fala que a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E é nessa transformação que eu acredito e que a cada encontro a gente realmente se transforma. Um beijo em todos e até daqui a 15 dias com mais um Encontros da Espiritualidade. Um beijo, Clarissa, fez falta. Obrigada, Henrique, obrigada a vocês.